Todo mundo conhece a história de Maria até a cruz. Mas o que aconteceu depois? O que ela fez nos 30 anos seguintes à morte de Jesus? Para onde foi? Com quem viveu? A Bíblia quase não fala sobre isso, e esse silêncio não é vazio. É um dos capítulos mais poderosos e mais ignorados de toda a história cristã. Hoje vamos entrar nele. Feche os olhos por um momento. Você está atrás de uma mulher, ao pé de uma cruz romana. O céu está escuro, é meio da tarde, mas parece entardecer. O chão tremeu a 1 hora. A maior parte da multidão foi embora. Os soldados ainda estão lá. Você ouve as vozes deles, baixas, entediadas, esperando o fim. Ela não se moveu. Ombros pequenos, uma coberta de cabeça desbotada, as mãos penduradas ao lado do corpo. Ela está perto o suficiente para tocar a madeira. Você vê sua cabeça se inclinar para cima. Ela está olhando para o rosto dele. Você não precisa ver a expressão dela. O corpo inteiro diz tudo. Ela está rígida, não tremendo, não desabando, de pé. Então você ouve a voz dele, quebrada, mal um sussurro. E ele diz algo para ela. E depois, algo para o jovem que está ao lado dela. Eis tua mãe. 3 palavras. E com essas 3 palavras, a vida de Maria, como ela havia conhecido por 50 anos, termina. E uma nova vida, uma que a Bíblia mal menciona, começa. Se você quer conteúdos como este que aprofundam a fé com base histórica e bíblica, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A próxima vez que vemos Maria, semanas se passaram. A cruz ficou para trás, o sepultamento ficou para trás, a ressurreição da qual ela ouviu falar e talvez tenha testemunhado com os próprios olhos, também ficou para trás. Agora, acompanhe ela subindo uma escadaria de pedra estreita em Jerusalém, a mão na parede áspera para se equilibrar, as sandálias raspando nos degraus. No alto, uma porta. Ela empurra e entra. O cenáculo. Não era grande. Paredes de pedra, vigas de madeira no teto, lampiões de azeite já acesos. O ar estava quente, gente demais para o espaço. Você vê rostos à luz das chamas. Pedro na parede do fundo, João perto da janela, Tiago e André sentados no chão. E aqui está o detalhe que deveria te surpreender. Lá atrás, homens que você reconhece, não discípulos. Os outros filhos dela, Tiago, José, Judas, Simão, os mesmos irmãos que, durante o ministério de Jesus, tentaram tirá-lo de circulação porque achavam que ele havia perdido o juízo. Eles estão aqui agora. Algo os mudou. Talvez a ressurreição, talvez a mãe, talvez os dois. Mas os homens que um dia acharam que Jesus estava louco estão agora nessa sala esperando junto com quem o seguiu. Maria encontra um lugar. Ela senta, ela ora. Há cerca de 120 pessoas naquele aposento, e ela é a única que estava lá desde o começo absoluto. O anjo, o presépio, a fuga para o Egito, o menino no templo, a cruz. E agora isso. Eles esperam. E então um som, não da rua, não do céu, de todo lado ao mesmo tempo. Um rugido como de vento, mas as janelas não se movem. As chamas dos lampiões tremem e então algo mais aparece acima delas. Fogo, mas que não queima. Luz, mas que não vem de lampião nenhum. Imagine o rosto de Maria nesse momento. A última vez que o Espírito Santo veio sobre ela, ela estava sozinha. Uma jovem num quarto escuro em Nazaré. Aquele encontro lhe deu um filho. Desta vez, ela está numa sala lotada em Jerusalém. E este encontro lhe dá outra coisa. Uma igreja. Uma família maior do que aquela que ela criou. Um propósito além de tudo o que ela conheceu. Siga Maria para fora do cenáculo e pelas ruas de Jerusalém. A cidade é mais barulhenta do que Nazaré jamais foi. 10 vezes maior. Soldados romanos em cada esquina. As barracas do mercado apertando as ruas estreitas de pedra. O cheiro de animais, incenso e pão assando. O som de uma dúzia de línguas, aramaico, grego, latim, se chocando em cada beco. Ela agora mora na casa de João, Jesus. Disse a ele que a acolhesse, e ele o fez. Uma habitação modesta de pedra, não tão diferente de Nazaré. Teto plano, pátio, chão batido, uma cisterna. Ela acorda antes do amanhecer. Ela moe o grão, ela assa o pão, ela carrega a água. Suas mãos conhecem esse trabalho do jeito que os pulmões conhecem a respiração. 50 anos dos mesmos movimentos, mas agora há visitas, todo dia. Pessoas batem na porta, novos crentes, pessoas que ouviram Pedro pregar no Pentecostes, pessoas que se afastaram do templo e precisam entender para onde foram.
E todas têm a mesma pergunta: como ele era? Imagine Maria sentada no pátio, um lampião aceso, um jovem crente à sua frente. E Maria, a mulher que Lucas nos diz que guardava todas essas coisas no coração, finalmente abre esse tesouro. O anjo no quarto escuro, a viagem a Belém, a manjedoura, não um estábulo de madeira, mas uma gamela de pedra dentro de uma gruta. Os pastores chegando no meio da noite sem fôlego, falando de anjos. O velho Simeão no templo pegando o bebê nos braços e sussurrando que uma espada atravessaria a alma dela. Ela havia carregado essas histórias por mais de 30 anos, sozinha, em silêncio. Agora a igreja precisava delas. E aqui está o detalhe que deveria mudar a forma como você lê a Bíblia no Natal. Lucas, o autor que escreveu o relato mais detalhado do nascimento de Jesus, nunca conheceu Jesus durante o ministério. Ele era companheiro de viagem de Paulo. Ele coletou suas informações, de testemunhas oculares. Quem foi a única testemunha ocular da anunciação, do nascimento, dos pastores, do menino no templo aos 12 anos? Uma pessoa, Maria. Cada presépio que você já viu, cada vez que você ouviu, e ela o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura. Isso veio dela. Ela contou para alguém. Esse alguém contou a Lucas. Lucas escreveu: sem o testemunho de Maria, não existe história do Natal. Mas Jerusalém não era segura. Não por muito tempo. Siga Maria pelas ruas. Novamente. Mas o clima mudou. Os soldados romanos não estão só patrulhando, estão invadindo casas. Você ouve gritos numa rua lateral. Um homem é arrastado de sua casa. Seu crime? Seguir o caminho. Era assim que chamavam antes de alguém usar a palavra cristão. Estevão, um dos primeiros diáconos, foi apedrejado até a morte fora dos muros da cidade. Você não vê acontecer, mas vê o rosto de Maria quando ela fica sabendo. O rosto de uma mulher que já assistiu a uma pessoa que amava morrer, nas mãos das autoridades, e agora está começando de novo. O livro dos Atos nos conta que uma grande perseguição estourou. Os crentes se espalharam, as famílias fugiram. Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes com uma espada. Pedro foi preso. E em algum momento, João tomou uma decisão. Ele precisava sair. E precisava levar Maria com ele. Imagine Maria caminhando por um porto. O cheiro de água salgada, de alcatrão e de peixe. Barcos de madeira balançando contra o cais. Marinheiros, gritando em grego. Ela nunca havia estado num navio, nunca havia deixado a terra de Israel. Talvez estivesse na casa dos 60 anos e estava prestes a cruzar o mar Mediterrâneo. Siga ela pela rampa de acesso. Sinta a madeira se mover sob os pés. O convés é áspero, a vela pega o vento. O porto vai ficando para trás. A costa, a única terra que ela jamais conheceu, desaparece no horizonte. Dias no mar. O balanço do navio, o ar salgado, as estrelas à noite. As mesmas estrelas que ela observava do telhado em Nazaré, mas agora refletidas num oceano que ela nunca havia visto. E então, terra, o litoral da Ásia Menor, a Turquia de hoje. O navio atraca, ela pisa em chão estrangeiro, e ao longe, erguendo-se acima do porto, uma cidade diferente de tudo que ela jamais havia visto. Éfeso, uma metrópole romana de 250 mil pessoas, ruas de mármore, um teatro esculpido numa colina com capacidade para 25 mil pessoas, termas, bibliotecas, fontes, e dominando o horizonte, o Templos, de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma deusa pagã adorada por toda a cidade. Imagine os olhos de Maria vendo isso pela primeira vez. Uma mulher de uma aldeia de 400 pessoas, que cresceu numa casa escavada na rocha, agora parada em uma das maiores, mais ricas e mais pagãs cidades do Império Romano. João não a leva para dentro da cidade, ele a leva acima dela. Siga-os por um caminho sinuoso, longe do mármore, longe do barulho. A estrada sobe por pinheiros e oliveiras, silvestres. O ar esfria. Você pode ouvir passarinhos, rouxinóis, centenas deles, enchendo a encosta de som. Os turcos mais tarde chamariam esse lugar de Bulbuldade, a montanha dos rouxinó. Perto do topo, uma clareira, e nessa clareira, uma pequena casa de pedra, um cômodo principal, um quarto lateral, uma lareira, janelas altas nas paredes, um teto plano, uma nascente de água fresca por perto. Olhe para ela, olhe de verdade. É quase idêntica à casa em Nazaré, paredes de pedra, portal simples, interior escuro iluminado por lampiões de azeite, pequena, modesta, silenciosa. A mulher que disse sim a um anjo num quarto de pedra
vai passar seus últimos anos em outro quarto de pedra. País diferente, montanha diferente, o mesmo tipo de casa, o mesmo Deus dentro dela. Em 1881, um padre francês seguiu as descrições escritas de uma religiosa alemã chamada Ana Catarina, que nunca havia saído da Alemanha, e encontrou uma pequena estrutura de pedra nessa encosta exata, correspondendo a cada detalhe que ela havia descrito. A investigação arqueológica revelou que as fundações inferiores datam do século I. A estrutura mede aproximadamente 7 por 7 metros. 3 papas visitaram o local: Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Cristãos e muçulmanos fazem peregrinação até lá. Do lado de fora, uma parede é coberta por milhares de orações manuscritas amarradas às pedras por visitantes de todo o mundo. Era essa realmente a casa de Maria? Não podemos provar. Mas as fundações têm a idade certa, na cidade certa, correspondendo à tradição certa. Agora, entre com ela. O quarto é fresco. A pedra guarda o ar da montanha. Um lampião de azeite queima numa prateleira, o mesmo tipo de lampião que queimava em Nazaré, o mesmo tipo que queimava no cenáculo. Ela deposita o pão que estava carregando, ela se ajoelha, ela ora. A mesma oração que rezou todas as manhãs e todas as noites desde menina. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. As mesmas palavras, paredes diferentes, a mesma mulher, a mesma fidelidade. Ela viveu aqui, se a tradição é verdadeira, por anos, talvez décadas, em silêncio. Ela não escreveu um evangelho, não liderou uma igreja, não pregou um sermão que alguém registrou, nunca ocupou um cargo ou um título. A mulher mais importante da história cristã não deixou escritos, nenhuma autobiografia, nenhuma memória. Mas ela deixou algo mais poderoso. Ela deixou sua memória. O anjo no quarto escuro. A manjedoura. Os pastores. A profecia do velho Simeão. O menino no templo dizendo: preciso estar na casa de meu pai. Ela carregou essas histórias através de um deserto, através de um mar, montanha acima, e as entregou. Alguém ouviu, alguém lembrou, alguém contou a Lucas, e Lucas as escreveu no livro que 2 bilhões de pessoas leriam em cada manhã de Natal, em cada presépio, em cada coro cantando sobre uma manjedoura e uma estrela. Esse é o testemunho de Maria, ainda sendo contado, ainda sendo ouvido, 2000 anos depois, numa montanha de rouxinóis cujos ecos não pararam. Recue um passo, veja o arco inteiro. Uma jovem num quarto escuro em Nazaré, dizendo sim. Moendo o grão na manhã seguinte porque o pão ainda precisava ser feito. Uma manjedoura em Belém, uma fuga para o Egito. Um menino que não era bem igual aos outros meninos. 30 anos de vida comum numa aldeia comum. Depois, assistindo ele partir, assistindo ele pregar, assistindo ele curar, assistindo-os se voltarem contra ele. De pé, sem cair, ao pé da cruz. O cenáculo, o Espírito descendo. Um recomeço aos 50 anos, as histórias finalmente contadas, a travessia do mar, uma pequena casa de pedra numa montanha onde os rouxinóis cantam, e um fim silencioso, em algum lugar, em algum momento não registrado. A mãe mais famosa da história passou seus anos finais do mesmo jeito que passou os primeiros, invisível, fiel, fazendo as mesmas coisas simples que sempre fez. Casas diferentes, cidades diferentes, décadas diferentes, as mesmas mãos moendo o grão, a mesma voz abençoando o pão, a mesma mulher confiando num Deus que pediu tudo e explicou quase nada. De Nazaré a Éfeso, a história nunca mudou. Deus escolheu a vida pequena, a vida silenciosa, a vida sobre a qual ninguém escreve, e chamou isso de suficiente. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixa também um comentário aqui embaixo. Qual parte dessa história de Maria você nunca havia parado para pensar? Quero muito ler o que você tem a dizer.